E aí pessoas, tudo beleza? Meu nome é Jason Brasil e eu resolvi fazer esses vídeos porque eu enfrentava alguns problemas com relação a Hackintosh. Eu tenho computadores bons, porém antigos. Eu tenho um computador que está aqui, que é um computador de segunda geração, um i7 com segunda geração, tá? E eu tenho um computador mais antigo ainda, que é uma placa que pega um processador Q9600, né, da Intel, Dual Quad, tá? E em ambos eu uso Hackintosh, sendo que naquela placa-mãe mais antiga eu uso Hackintosh Maverick, versão Maverick, tá? Nesse computador de cá eu uso dois SSDs, um com o Maverick e o outro com o Mojave. Por quê? Porque eu tenho uma placa de áudio que o último drive dela, o drive oficial, foi até o Yosemite. E na versão Mojave eu uso um drive que já foi mexido de forma a aceitar essa placa de som. É uma placa M-Audio Profire 2626. Então os drives dela deixaram de ser atualizados. Enfim, mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque o pessoal vai dar suporte a máquinas mais novas, a máquinas melhores, só que as minhas máquinas me atendem muito bem. Para vocês terem uma ideia, a máquina Dual Quad, ela é 2.83 GHz, né? E eu faço música, ela já tem 5 anos ali com o Maverick, e eu não faço nada, não atualizo nada e continua tudo funcionando. Então assim, não tem nem sentido eu dizer vou trocar de máquina já que está funcionando. E a gente sabe que tem vários programas de áudio que não estão muito adequados aos sistemas novos, né? Então a gente fica meio que preso lá atrás. Enfim, vocês vão ver que eu levei um tempo criando essas soluções, eu enfrentei esses problemas sozinho, sem a ajuda de praticamente ninguém. Eu postava nos sites que falavam de Hackintosh, as respostas, a maioria eram muito vagas, assim, não sei, não tinham resposta para mim, entendeu? E eu me virei e descobri sozinho. Então eu vou fazer uma série de vídeos que eu tenho certeza que vai atingir muita gente que tem máquinas como eu, máquinas mais antigas, porém que funcionam bem. E com certeza vocês vão ter soluções para isso aí, para fazer sua máquina funcionar bem. Ah pessoal, queria pedir a vocês uma coisa. Como eu sou músico, produtor musical, eu tenho um canal de áudio no qual eu explico, dou algumas dicas, né? Explico algumas situações que a gente vive constantemente no áudio, né? Algumas soluções para quem trabalha com isso. E quem puder prestigiar, dá um pulinho lá, tem muita coisa, muito material, tá certo? Então muito obrigado, de antemão já agradeço vocês e vamos seguir para o vídeo. Eu creio que muita gente já teve esse problema aqui, ó. Eu tenho dois SSDs, um com o sistema Maverick e outro com o Mojave. O sistema do Maverick tem um Wi-Fi que é diferente do Mojave, então eu tenho que ter as duas pastas Wi-Fi, um em cada SSD. Há relatos que dizem que quando você tem um sistema só, ela some, mas se você tiver mais de um sistema ou mais de um HD de boot, ela vai aparecer. Tá, mas como me livrar dela? E eu quebrei a cabeça, pesquisei muito, não tive ajuda de ninguém. Bom, se vocês já têm esse problema, obviamente que vocês já mexem, já sabem abrir um Wi-Fi, já sabem editar, e eu não vou me ater a isso agora. Porque eu sei que quem já tem um problema está querendo resolver e não está iniciando no processo. Então aqui, ó, minha Wi-Fi está aberta, né? Eu já montei a Wi-Fi e aqui eu vou abrir. Vocês podem abrir o config plist, vocês podem abrir pelo Proper Tree, tá? Ou vocês podem clicar aqui e abrir pelo Property List, esse programinha aqui, Property List Editor. Pode abrir, certo? Pelo menos para essas configurações funciona. Mas vamos lá, vamos abrir pelo Proper Tree. Carregou. Eu clico na config plist. Vamos para o foguetinho aqui. Ele carrega. Vocês podem fechar tudo, porque fica muito comando. Vocês clicam aqui, clicam com o direito do mouse,
colar apical, fecha tudo. Vamos apenas focar no que a gente precisa resolver. Ó, em MISC, vocês têm aqui Security e aqui vocês têm essa opção Scan Policy. Na minha está 2689795. Geralmente vem 0. Como é que eu cheguei nessa posição? Se vocês digitarem isso, já deve funcionar. Deve sumir a pasta FI do boot do OpenCore. Mas como é que eu cheguei a isso? Bem, eu tenho esse link aqui, eu já deixei salvo e eu vou colocar na descrição esse link. Aqui é o Scan Policy Generator, certo? O gerador, né? Do código que eu vou colocar aqui. Como é que isso funcionou? Ele aparece aqui, a seleção das opções que o Scan Policy atua, né? O número hexadecimal que ele cria a depender do que você opta aqui em ticar em habilitar ou não. Então a gente vai habilitar o primeiro aqui, né? System Lock, o segundo Device Lock, o terceiro, né? Do APFS, o quarto do HFS. Agora a gente pula esse aqui, ó. Esse daqui é o responsável por verificar, por mostrar as partições EFI. Então eu desabilito ele, certo? O de baixo aqui, ele mostra a partição NTFS. Então se você tem um Windows, você vai precisar que esse esteja habilitado. Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui os demais desabilitados e eu vou habilitar SATA aqui, o HD, esses dois desabilitados. Vou habilitar o NVMe, deixo mais um desabilitado, habilito o USB e os três finais desabilitados. Observe que gerou o código aqui, ó, 2687747. Em hexadecimal é esse. Como é que eu cheguei no meu código aqui, 2689795? Simplesmente habilitando o NTFS, ok? Então, se você não tem NTFS, você pode desabilitar e vai ficar com o código anterior. Eu botei esse código aqui, porque quem tem o Windows vai habilitar. Eu nem tenho, mas eu coloquei aqui e já deixei habilitado aqui, caso eu venha a ter o Windows no futuro. Então, simplesmente é isso aqui. Você digita aqui, certo? Salva, né? Command S, reinicia sua máquina e vai estar tudo lindo. Eu espero que esse vídeo tenha atingido o propósito dele, tá? Porque eu tenho muito mais. Eu fiz uma seleção de vários problemas, os principais. Eu digo a vocês aqui, eu levei 40 dias pesquisando, instalando a placa, instalando o Hackintosh na placa, não funcionava, e eu pesquisando, problema. E a proporção que eu fui solucionando, eu fui anotando eles, tá? E eu vou passar um por um para vocês. Até o próximo vídeo então. Um abraço.